Muito bem, pessoal, está começando o Desperta ICL de hoje, sexta-feira, 1º de setembro. Bem-vindo, setembro. Parabéns, parabéns pra você, né? Acabou agosto, finalmente, gente. Tudo bem com vocês? Quem tá chegando por aí, quem tá chegando no nosso chat, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu vi que tinha um monte de gente lá falando já bom dia, dizendo da cidade de onde está assistindo este programa. Mandem aí pra gente, né? De onde vocês estão vendo o Desperta ICL de hoje, da cidade ou do país. Tem muita gente que acorda cedo no Brasil nesse horário, tem muita gente que me escreve falando, olha, não consigo acompanhar a partir das 7 horas, mas aí 7h30, 7h40, né, quando a gente está acordando aqui em casa, o pessoal coloca no programa. Então vai uma dica aqui, eu já dei essa dica algumas semanas atrás, depois acabei não dando mais. Quem começa a assistir o programa atrasado, principalmente no YouTube, pode voltar a barrinha e começar a assistir o programa às 7h30, por exemplo, como se fosse de fato ao vivo, né? Pode fazer isso e depois, lembrando, todos os programas do ICL agora estão sendo transmitidos neste mesmo link. Então você entra no Desperta de Manhã e vai até às 11h30 da manhã com o ICL, tá bom? Estamos ao vivo no YouTube, no canal do Eduardo Moreira, no canal do ICL, no canal do Leandro Demore. Aliás, se você não assina os canais lá no YouTube, por gentileza, né? Se você está assistindo no meu canal, está assistindo no canal do Edu, está assistindo no canal do ICL, está assistindo onde for, né? Nos canais dos nossos parceiros também, né? Que transmitimos na Rádio Brasil Atual, na TVT, qualquer canal que você esteja assistindo, vai lá e faça o único clique que você tem que fazer no dia, né? Que é para se inscrever no canal. Se quiser fazer 2 cliques, custa um pouco mais caro, na verdade, né? 1 clique é de graça, 2 é 2 vezes de graça, na verdade, né? Você aciona o sininho, pode também dar um like no vídeo e, por favor, como eu sempre falo todas as manhãs aqui, compartilhe estes links para as pessoas que você conhece, que você gostaria que ficassem mais bem informadas, porque no ICL você sabe, né? Aqui a gente dá texto, a gente dá contexto, a gente fala mesmo o que tem que ser falado e aí você fica ligado no que tá rolando no Brasil e no mundo, não só lendo notícia, né? Porque aqui a gente não vai ficar lendo notícia só para isso, né? Quando eu for substituído por uma inteligência artificial, aí a inteligência artificial vem aqui e só lê notícia. Enquanto isso não acontece, a gente vai dar contexto e vai explicar as coisas, né? Bem-vindas e bem-vindos todo mundo que nos acompanha pela TV aberta. Também lembramos todos os dias que estamos na TV aberta, na TVT São Paulo e Grande São Paulo, também na TV Quirimurê, lá na Bahia, e também pelo rádio, Rádio Brasil Atual, quem gosta de acompanhar a rádio, né? Quem ainda é do tempo do rádio, o rádio nunca passa, né, gente? O rádio ia ser, né? Quando veio a televisão, o rádio morreu, aí não morreu. Aí veio a internet, o rádio morreu. Aí veio o YouTube na internet e o rádio morreu e o rádio tá aí firme e forte. É a grande, né? Eu sou apaixonado pelo rádio, não posso falar nada. Eu amo rádio. Então, por favor, se você nos acompanha pelo rádio, fique por aí. Na medida do possível, tudo que a gente mostra, inclusive na nossa tela aqui, eu tento fazer uma audiodescrição para quem está nos acompanhando só por áudio, para que o programa fique bacana também, você não precise eventualmente ter que olhar o vídeo, porque você pode estar dirigindo, por exemplo, né? Pode estar caminhando na rua, não fique desatento, não vá ser atropelado aí, né? Pelo amor de Deus. E também tem muita gente que não tem internet suficiente no celular, né? Para ficar gastando banda com vídeo o tempo todo. Eu sei disso. Então, tranquilamente ouça este programa pelo radinho, que você não vai consumir tanto da sua franquia de internet mensal e tá tudo certo, fica tudo bom, tudo bem para todo mundo, tá bom? Gente, ó, ontem teve a aula da professora Marilena Chauí. Foi um absurdo, a audiência, se eu não me engano, bateu 35, 40 mil pessoas. Depois o pessoal pode falar da produção aqui. No último momento que eu tava vendo lá, tinha 37 mil pessoas ao vivo. Isso, presta atenção no que eu vou falar agora, porque isso é importante, tá? Antes da gente começar a falar de notícia aqui, tem muita coisa boa. Ô, Dime, dá uma ligada no ar-condicionado pra nós? Gente, teve 100 mil inscritos para assistir a aula da Marilena Chauí. Ontem, ao vivo, na primeira vez que eu olhei ali, depois não acompanhei mais, tinha quase 40 mil pessoas assistindo a uma aula de filosofia numa quinta-feira à noite. Se o nome disso não é revolução, eu não sei o que é, né? Tem várias maneiras da gente fazer revolução, várias maneiras, né? A gente sempre fala, o Brasil precisa de uma revolução na educação, por exemplo. Gente, de novo,
tinha 40 mil pessoas, um estádio de futebol, né? Assistindo uma aula de filosofia ontem, com a Marilena Chauí, uma coisa incrível. Depois da aula teve um bate-papo maravilhoso, eu queria dormir, acabei não conseguindo, fui dormir 11h30 da noite, porque o bate-papo não terminava e estava muito bom, tava o Edu, o Gessé e a Marilena. Só isso para vocês, aula de graça do ICL, só o ICL, né? Só o ICL. Aí depois as pessoas que conheceram a aula, que viram o método, que gostaram do papo, acabaram muitas delas. Ontem o Edu até disse, quase 1000 pessoas se tornaram ontem alunos e alunas do ICL ao preço de um sanduíche por mês. Esse é o preço do ICL que faz com que essa máquina toda gire aqui. Aliás, vocês sabem, né? Este programa, nenhum programa do ICL tem patrocínio, tem dinheiro de empresa, tem dinheiro de banco, tem, né, tem dono com vários interesses para lá e para cá, que usa o seu braço midiático como manobra para cumprir os seus outros interesses. Eu já falei no programa aqui, a margem de lucro do negócio comunicação no mundo todo, não é só no Brasil não, tá, gente? A margem de lucro do negócio comunicação por si, no mundo todo, ela é muito baixa mesmo. Vale muito mais a pena você montar uma padaria, uma mecânica autoelétrica, né, uma farmácia, uma coisa assim, do que você montar, por exemplo, hoje, você montar um site. Ou você montar um canal, como nós estamos montando aqui, né? Já temos um canal, mas estamos cumprindo a nossa grade cada vez mais. Se você for para a imprensa comercial, a margem de lucro do negócio comunicação é muito baixa. É por isso que os mega empresários usam os seus negócios de comunicação para bombar os seus outros negócios. Então você vai ver lá a família Saad da Bandeirantes, são criadores de gado, são fazendeiros, aquela coisa toda. A Globo tem vários interesses nas suas holdings e participações, né? Tem fazenda de café, tem ações aqui, tem fundos lá, né? São bilionários, né? A gente está falando aqui de bilionários, né? O Menin, que é o dono da CNN, o cara tem construtora, o cara tem financeira, tem não sei o quê. Então, no fim das contas, gente, a Record tem a igreja, tem outros negócios paralelos à igreja, tem hospitais, tem, né? Vocês sabiam que o Edir Macedo tem um dos hospitais mais chiques e caros de São Paulo, é do Edir Macedo, da Igreja Universal. Então, essa galera usa os seus meios de comunicação em favor dos seus próprios outros negócios paralelos. Aqui, isso não acontece. Sabe como que esse negócio todo gira aqui? Através dos cursos do ICL. As pessoas que entram lá e pagam R$ 47,00 por mês para ter acesso a 230 cursos, que vai desde o curso de filosofia da Marilena Chauí até a aula de russo. Vai assim, ó, vai disso aquilo mesmo, tá? Tem de tudo, gente. Tem gestão de rede social, gestão de projetos, tem curso de marcenaria, tem curso de filosofia política, tem curso para entender o que é a extrema-direita no mundo hoje. Tem assim, ó, tudo. Então, fiquei muito feliz em ver a aula ontem. De novo, 100 mil inscritos para ver uma aula de filosofia. 40 mil pessoas online numa quinta-feira à noite vendo uma aula de filosofia. É inacreditável e emocionante, né? Muito legal. Parabéns a toda a turma do ICL. Todo mundo que organiza os cursos também, todo mundo que trabalha duro para que essas coisas aconteçam. Podem ter certeza, virou setembro agora, esse mês vai ter outra coisa aí. Eu nem sei o que é. Eu sei o que é, não vou falar porque não tem autorização, mas é uma estrela internacional ligada a um tema quentíssimo, que inclusive a pessoa que vai dar esse curso no ICL tem aí um filme, documentário num desses serviços de streamings aí, o mais famoso, tá? Então ficamos por aí, não vou dar spoiler, vou perguntar pro pessoal depois se a gente pode falar em algum momento aqui quem vai ser o nosso próximo grande mestre que vai dar essas aulas. Então, ó, quem perdeu, se deu mal. Eu acho que não vai ter repeteco essa aula da Marilena Chauí. Vamos ficar de olho, de repente, se o pessoal da produção, o Jimmy, se a galera avisar aí se vai ter repeteco, aí a gente avisa aqui, tá? Geralmente não tá rolando, tá, gente? Se tiver, eu aviso até o final do programa. Quem quiser conhecer o ICL, icl.com.br/desperta, icl.com.br/desperta, de novo, custa um sanduba por mês, você tem acesso a 230 cursos. É muita coisa. Tem curso com Noam Chomsky,
tem curso com o Gessé, tem curso com o Renato Janine Ribeiro, tem assim, ó, gente, não há o que não haja no ICL. E o que não tem vai ter daqui a pouco, tá? Tem umas coisas que não tem, mas que logo vai ter. Tá bom? Então chega lá. Se você quiser pagar um pouco mais, acho que fica R$65, uma coisa assim, você compra o seu acesso e dá acesso para uma outra pessoa que não tem condições de pagar. O ICL tem um sistema lá, né, que filtra várias pessoas carentes, que não tem grana para pagar curso, então você pode ser um membro solidário. Você vai lá, compra o seu acesso, né? E aí você ainda diz para o ICL, ó, com essa graninha a mais aqui, R$20 a mais por mês, eu quero que outra pessoa também possa estudar, possa evoluir, possa aprender, possa adquirir conhecimento e você dá uma bolsa para quem não pode pagar. É tudo maravilhoso, é tudo incrível. Então, ó, muito obrigado a todo mundo que estava na aula de ontem. Obrigado, Edu, obrigado, Gessé, obrigado, Marilena. Incrível, né? Demais. Quem assistiu a aula, aliás, pode comentar no chat aí, tá bom? Gente, vamos lá, porque aqui a gente tá correndo hoje, porque tem muita coisa. Ó, a notícia lá da Folha de São Paulo, juiz alerta 1, 2, 3 milhas que donos podem pagar do próprio bolso. Estamos seguindo o caso da 1, 2, 3 milhas aqui, né? Estamos seguindo todos os dias aqui, porque tem muita gente enrolada com esse negócio. Na sentença em que concedeu a recuperação judicial da 1, 2, 3 milhas, a juíza Cláudia Helena Batista, da primeira vara empresarial de Belo Horizonte, adverte à plataforma de turismo que os direitos dos consumidores, que são hoje os maiores credores da empresa, devem ser respeitados. Ela alerta que os donos, que são 2 irmãos multimilionários, não se preocupem com eles, está tudo certo, eles não vão entrar em depressão, nada vai acontecer, eles não vão ficar pobres, o dinheiro que eles faturaram com 2, 3 milhas já está muito bem guardado em algum outro lugar que não é o caixa da empresa, tá bom? Então vocês fiquem muito tranquilos, né? Porque daqui a pouco aparece alguém dizendo aqui que querem destruir a empresa que gera emprego, né? Que gera emprego é demanda, né? Que gera emprego é demanda, não é empresa, né? Se você montar uma empresa no meio do deserto para vender areia, a empresa vai gerar algum emprego? Não. Por quê? Porque não tem demanda por areia no deserto, tá bom? Então o que gera emprego não é empresa. O empresário é o cara que vai lá, ele identifica uma demanda e ele vai lá montar uma empresa, né? Ele conta com o trabalho dos trabalhadores, porque sem trabalhador não tem empresa nenhuma, né? E aí ele vai ganhar um lucro em cima daquela demanda. Então essa galera ganha um monte de dinheiro, vocês ficam tranquilas e tranquilos, não precisa gastar o dedinho para defender essa gente no chat aqui, tá bom? Vamos evitar passar essa vergonha. O ordenamento jurídico brasileiro confere especial atenção ao direito do consumidor e dentro do sistema reserva normas de ordem pública que podem e devem conversar com o sistema recuperacional, afirma a magistrada. Então a magistrada está dizendo o seguinte, ó, fiquem de olho aí, porque a gente pode pegar a grana de vocês. Tem uma outra coisa importante que não está na notícia aqui, mas que eu falei ontem, quem acompanha o programa sabe, né? Aliás, este programa está sempre 2 semanas no futuro, vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso. Ontem rolou um vídeo maravilhoso da Daniela Lima, lá da Globo News, explicando para as pessoas, né, os fundos dos super ricos, quantas pessoas são, né, quanto dinheiro eles têm, quem vai ser taxado, né, viralizou pela internet. Quem acompanha o Desperta, Dani, já falei isso aqui faz umas 3 semanas já, tá? Beijo, Dani. Mas você é maravilhosa, você falando, claro, sempre fica incrível, né? Mas então você sabe, este programa está 2 semanas no futuro sempre, né? Quem acompanha o Desperta está muito ligado no que está rolando. Ontem eu falei aqui, é uma coisa que pouca gente está falando, aliás. A 1, 2, 3 milhas é a mesma empresa da Max Milhas e da outra lá, que eu sempre esqueço da outra. Tem 3 empresas grandes de milhas no Brasil, né? Eu acho que é Max Milhas, a outra é Multimilhas, um negócio assim, né? Super Milhas, sei lá, o nome. Quem souber no chat pode colocar. Mas as 3 grandes empresas de milhas do Brasil são da mesma empresa, dos mesmos donos. Então isso, em casos como esse, inclusive pode pegar o grupo econômico, né? Eu li por aí que uma delas já está em dificuldades também não está entregando passagens, a outra ainda não apresentou dificuldades. Então a juíza pode olhar e falar, peraí, quem que é o grupo econômico aqui? 1, 2, 3 milhas pediu recuperação judicial. Aí 1, 2, 3 milhas fala assim, ó, não tenho dinheiro para pagar essa gente que comprou passagem aqui não tenho. Aliás, se você está pagando parcelado, os pacotes da 1, 2, 3 milhas, pelo amor de Deus, para de pagar, tá bom? Para de pagar agora, liga lá para a operadora do cartão de crédito e estorna, cancela tudo. Não dê mais 1 centavo para essa empresa, que você corre o risco do seu dinheiro não voltar, tá bom?
Aí a juíza vai lá e olha e fala, ah, então vocês são donos da 1, 2, 3 milhas, mas também da Max Milhas e também da não sei o que milhas. Né? Descobriu aí, Jimmy, qual que é o nome da outra? São os sites, são os 3 mais famosos, eu sempre me esqueço, gente. Daqui a pouco eu lembro e falo para vocês. Mas o ponto é que ainda há uma esperança, porque a juíza pode ir lá, né? Já bloquearam contas da empresa em São Paulo e no Piauí, e pode ir lá para as outras empresas, e inclusive a juíza está falando, podemos ir para cima do patrimônio dos donos. Isso se, e eu não sei, mas é legítimo eu desconfiar, isso se esse dinheiro ainda está no Brasil, né? Isso se esse dinheiro ainda está no Brasil. Porque não vai conseguir congelar bens imóveis, no caso, né? Ou dinheiro nas Bahamas, né? Em Delaware, ou sei lá onde que essa gente vai enfiar o dinheiro, em Malta, Curaçao, né? Singapura, Liechtenstein, Suíça, e por aí vai, né? No Uruguai, aqui do lado, né? Que também já fica difícil. Tá bom? Então, ó, olho, se você estiver pagando, para de pagar, e se você já estiver em condições, já aciona a justiça. Não perde tempo, não fica confiando na intervenção divina, né? Como diz a piada lá do Lênio Streck, né? No meio da enchente, Deus mandou 3 barquinhos para salvar a pessoa, e a pessoa não entrou em nenhum dos barquinhos. Aí morreu, chegou lá no céu e falou, Deus, por que você não me ajudou? E Deus falou, você é burro, eu mandei 3 barquinhos, você não subiu em cima de nenhum. Né? Então aqui, ó, o Desperta é o seu barquinho do 1, 2, 3 milhas. Deus está avisando você. Para de pagar essa gente e já entra na justiça lá no juizado especial, o juizado conhecido como pequenas causas, né? Não precisa nem de advogado. Vai lá, leva sua documentação, leva o extrato do cartão de crédito, o contrato que você assinou com a empresa, que deve ter, né? Mesmo que seja online, as parcelas que você já pagou, o programa de viagens que você comprou. E se não for entregue, ou se você decidir parar, mesmo que, atenção, seria para você viajar agora em novembro, tá? É sua escolha apostar que vai dar tudo certo, tudo bem, né? É sua escolha. Você pode continuar pagando e chegar lá no aeroporto em novembro com a expectativa de que vai ter passagem em hotel. Tá bom. Agora, se você decidir não fazer isso, você pode cancelar agora, vai lá no juizado e fala, daí o pessoal vai perguntar, mas você parou de pagar? Mas isso seria entregue só em novembro. Sim, seria entregue, mas eles cancelaram a entrega de todas as passagens aéreas nessa promoção que eu comprei. Então eu não vou continuar pagando, né? Eu tenho o risco de não receber, tá bom? Informe-se, vá atrás. Anselmo Góes lá no Globo, planilha da 1, 2, 3 milhas com 16 mil ações. Na justiça tem valores com zeros a mais. Gente, eu tô falando que essa empresa é esquisita, tá? Na lista apresentada pela 1, 2, 3 milhas em seu processo de recuperação judicial, chama a atenção uma planilha com mais de 16 mil ações judiciais contra a empresa iniciadas desde 2020. Pois um detalhe curioso é que algumas das tidas como as mais caras ações judiciais contra a 1, 2, 3 milhas, a 1, 2, 3 milhas pediu recuperação judicial, ela foi lá com pastinha debaixo do braço e falou, seu juiz, nós queremos recuperação judicial. Recuperação judicial basicamente é o seguinte, né, gente? Para evitar que a empresa feche, a justiça consente que ela, por exemplo, pare por um tempo de pagar dívidas. Então, o cara tem, aí os caras foram lá com 16 mil processos, segundo eles, que a 1, 2, 3 milhas recebeu. E foram lá pleitear para o juiz, olha, a gente está tomando esses processos aqui, mas para recuperação judicial eu não quero pagar esses processos, eu quero pagar isso aqui só ano que vem. Ou eu quero parcelar, ou eu quero negociar os valores. Mas por enquanto eu preciso de dinheiro no meu caixa para ter fluxo para pagar os funcionários, para entregar os pacotes e tal. Então, por enquanto, essas ações judiciais eu não quero pagar. Isso pode entrar numa negociação judicial, tá bom? Acontece que... Os valores das causas das 2 ações mais caras, por exemplo, que foram entregues para a justiça, pela 1, 2, 3 milhas, tem zeros a mais. Por exemplo, a primeira da lista está orçada, segundo a 1, 2, 3 milhas, um processo que ela tomou de um terceiro, né? Então ela chega lá e fala, ó, senhor juiz, eu tomei um processo aqui, ó, e o cara tá me cobrando R$1.211.000. E eu não vou pagar isso, porque se eu pagar isso, eu não tenho dinheiro para pagar o salário. Aí o juiz olha e fala, não, tudo bem, você tem razão, então vamos negociar isso aqui com o seu credor.
você siga pagando salário, siga tocando a sua empresa, pagando a conta de água, de luz, o seu escritório e tal, para você conseguir entregar os produtos que você vendeu. E esse credor aqui, a gente vai lá negociar com ele. E vai falar, ó, a gente não vai pagar isso aqui agora, vamos pagar só em fevereiro. Ou vamos parcelar em 6 vezes. Ou você aceita diminuir a dívida, aquela coisa toda. Acontece que a dívida, no caso, é uma dívida de 12 mil reais, não de 1.200.000. Essa dívida que apareceu, ele tem um zero a mais, né? O mesmo acontece na segunda dívida mais cara. O valor informado pela empresa é de 871 mil reais. Senhor juiz, não tenho dinheiro para pagar isso. 870 mil reais, não posso. Com esse dinheiro eu consigo pagar o salário de 20 funcionários. E o juiz fala, não, claro, evidentemente, pague o salário dos funcionários. Acontece que foram olhar de fato, uma ação que tramita lá no TJ do Pará é uma ação de 8 mil reais, não de 800 mil reais. Então essa gente é esquisita para um baralho, para início de história, e vocês abram o olho, tá bom? Fala, Dimão. A empresa é Hot Milhas. Hot Milhas, isso. Então, 1, 2, 3 milhas, Max Milhas e Hot Milhas. Essas três são do mesmo grupo econômico, tá? Então, se você não caiu no rolo da 1, 2, 3 milhas, mas tá com coisa comprada nessas outras duas, attenzione, pickpocket. Tá bom? Attenzione, pickpocket. Lá no UOL, hoje, quem quiser, tem uma notícia sobre recuperação judicial da 1, 2, 3 milhas. Como ficam os clientes e os vouchers. Publicada agora de madrugada, explicando tudo em detalhes para quem está enrolado com 1, 2, 3 milhas. Né? O que acontece agora, como é que ficam os valores, se eu ganhei voucher, como é que eu uso, como é que eu não uso, tá tudo lá, tá? Os consumidores, o que fazer agora, acionar a Senacom, o Procon, advogados também podem acionar a justiça o quanto antes, então mexam-se, senão vocês serão os últimos a receber se receberem, tá, gente? Olha aqui uma notícia importante dada lá pelo portal J1, portal especializado em notícias sobre o mundo jurídico, né? Após apagão, Ministério de Minas e Energia pede suspensão do PDV da Eletrobras. Nós falamos sobre isso aqui, né? Muita gente falou, não tem relação com a privatização. Eu até falei no primeiro dia aqui, não sabemos ainda. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Mas eu trouxe os dados aqui mostrando a quantidade de gente que foi demitida da Eletrobras depois da privatização. E trouxe também um vídeo de um eletricitário do conselho da empresa, um funcionário da Eletronorte, avisando isso em março, lá atrás. Avisando, olha, vai dar problema, porque esse tipo de sistema elétrico, ele funciona, você fica só olhando para ele, você não precisa fazer nada. Ele funciona sozinho. O problema é quando dá problema. Quando dá problema, você precisa de gente, de trabalhador, do cara que vai subir lá, fazer o negócio, do cara que vai emendar o fio, do cara que vai religar o sistema, do engenheiro, do técnico. E as pessoas estavam sendo demitidas. O Ministério de Minas e Energia enviou ofício à Eletrobras pedindo a suspensão do plano de demissão voluntária da empresa até que o governo possa avaliar o plano de ação da companhia em relação à força de trabalho, ou seja, avaliar se os caras não vão ficar com um funcionário a menos do que precisa, né? Sendo a União a maior acionista da empresa, o Ministério responsável por zelar pelo equilíbrio entre oferta e a demanda de energia elétrica no país é legítimo, racional e importante que o Ministério tenha acesso a tais informações para que possa avaliar como a Eletrobras, maior empresa do segmento em operação do Brasil, vendida a preço de banana pelo Paulo Guedes para os controladores das lojas americanas principalmente, que são as pessoas, os 3 bilionários, que são os caras que querem comandar a energia do nosso país. E vão tentar inflar balanço nesse primeiro ano, fazendo o quê? Demitindo gente. É o jeito mais rápido de você virar um balanço pro azul. Já falei sobre isso aqui também. Você privatiza uma empresa, a primeira coisa que o cara faz é demitir. Por quê? Porque você vira rapidamente o balanço. E isso causa valorização de ações, valorização de debênture, diminui o seu custo do dinheiro para você ir ao mercado pegar dinheiro emprestado. Você vai lá no banco e fala, não, aqui o meu balanço está muito melhor, estamos melhorando, somos os gênios da administração. E o banco fala, nossa, verdade, vocês são gênios da administração. Então, em vez de cobrar 9% de juros ao ano, eu vou lhe cobrar 7,25%.
Porque o seu balanço está maravilhoso, incrível. Como está incrível o balanço da pessoa, a pessoa demitiu 4 mil funcionários. A hora que cair a luz, não tem ninguém para lá apertar o botão para ligar de novo. É isso que está acontecendo na Eletrobras agora. Atenção. É isso. E o Ministério das Minas e Energia é o maior acionista através do governo e tem pouca voz no conselho, porque o senhor Paulo Guedes, na hora de vender, fez um contrato que afastou o governo da administração da Eletrobras. Ou seja, entre os donos é o maior dono e não tem voz. Imagina você aí na sua empresa, você tem 30% da empresa, mas você não manda nada. Quem manda lá é o Lehman, que tem 2,5%. Quem manda lá é o fulano, ó, fundo de não sei o que tem 3,26%. Aí os caras estão lá mandando e você fica só olhando. Sendo que se a bucha estourar e tiver apagão no país, não é na casa do Lehman que as pessoas vão bater, né? Não é na casa do Beto Sicupira que as pessoas... O Beto Sicupira, que tem um helicóptero avaliado em 100 milhões de reais e não é a única aeronave dele, não vai pegar o helicóptero dele e vai lá ficar em cima de torre de energia para religar fio. Não vai, né? Tá pouco se lixando, aliás, porque nem mora no Brasil essa gente. Tá bom? Então o Ministério das Minas e Energia tem sim o dever de ir para cima da empresa para entender o que está acontecendo. E se for necessário, evitar esse plano de demissões. Por quê? Para entender que se antes existia um lugar onde tinha 3 pessoas para apertar um botão, agora vai ficar uma só. E como essa pessoa, né, na lógica do capitalismo, infelizmente ela precisa dormir, comer e se divertir, né? Que droga que ela não pode ficar 24 horas ali parado olhando para um botão. Igual aquela série Lost, né, que tinha que ficar apertando o botão a cada tantos minutos. Aí uma hora vai cair a luz, a pessoa não vai estar lá. Esse é o cenário, tá, gente? Esse é o cenário. A preocupação do Ministério das Minas e Energia com o possível impacto da redução do quadro de trabalhadores no plano de investimentos futuros para o segmento de geração e transmissão, especialmente após o apagão. O governo não descarta a possibilidade de que a falta de mão de obra possa ter causado ou potencializado o incidente elétrico no sistema brasileiro. De novo, este programa aqui, o ICL, está 2 semanas no futuro. Nesse caso aqui, eu acho que até 3, né? Nós falamos isso aqui no primeiro dia. Vamos lembrar, o apagão foi de manhã, logo depois do Desperta, durante o ICL Notícias primeira edição. No dia seguinte, eu trouxe aqui os dados de demissões. Fui bem claro em falando, não sabemos ainda qual é os casos do apagão, porque não sabemos, não adianta a gente ficar especulando, mas isso aqui foi avisado, inclusive pelos próprios trabalhadores da Eletrobras, em uma audiência na Câmara dos Deputados. Uma fala super clara de um eletricitário que estava no conselho, dizendo, isso aqui vai dar problema, o sistema funciona e não precisa fazer nada, né? Grosso modo, né? O problema é quando dá problema. E aí no futuro poderemos ter um apagão e não tem ninguém lá para religar o botão. E o país ficar às escuras por quanto tempo? Tá bom? Então veremos, né, o que acontece nisso aqui. Gente, ó, o Brasil tem recorde de transplantes, mas 1.600 famílias recusam doar órgãos. A gente tem uma notícia boa aqui, né? Foram 3.400 doações no primeiro semestre. Isso não está ligado diretamente ao caso do Faustão ainda, né? Porque o primeiro semestre acabou de fechar. Mas eu tô com a expectativa de que o caso do Faustão, eu falei isso aqui essa semana, aliás, né? Esses casos midiáticos, eles são muito bons. Muita gente critica, né? Ah, só porque é o Faustão estão falando de transplante, mas a Dona Maria que transplantou, ninguém fala. Gente, vocês têm que entender a lógica do sistema, tá? Primeiro, o Faustão vai dar clique, vai dar audiência, as pessoas vão querer ver, isso é bom para a imprensa porque dá dinheiro. Lógico, ninguém é hipócrita em falar que é diferente disso. No mundo que nós vivemos, da internet, quanto mais clique você dá num site, mais dinheiro o site ganha. É assim que funciona diretamente, tá bom? É assim. Exemplificando ao máximo aqui. Agora, esses momentos também podem ser usados para o bem. Ontem o Faustão fez um elogio imenso ao SUS. O pessoal do UOL conseguiu falar com ele, o Faustão falou, só estou aqui graças ao SUS. Não fui salvo porque tenho dinheiro, fui salvo porque o sistema funciona. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Um cara como ele, que tem o poder de comunicação que ele tem,
né? E é um cara que é consumido também por uma certa classe média aí, meio reacinha também, né? O Faustão penetra em todos os segmentos, né? E o Faustão não é um cara de nicho, o Faustão é um cara de massas. Então o Faustão falando isso é uma oportunidade, não vamos ficar enchendo o saco falando isso, levantando teoria da conspiração que o Faustão furou a fila. Quando vocês fazem isso, vocês não estão falando do Faustão, gente, vocês estão falando mal do SUS. Vocês estão dizendo que o quê? Que o SUS foi lá e privilegiou o Faustão? Gente, para um pouco. Esses momentos são momentos legais pra gente levantar bandeiras. É o Faustão, cara, um cara gigante, todo mundo conhece, o cara tá ali, sabe? Todo mundo ia ver ali que por mais dinheiro, o Faustão é um cara multimilionário, um cara que ganhou muito dinheiro na vida. Todo mundo vai ver que por mais dinheiro que você acumule, quando chega na hora H, cara, esse dinheiro muitas vezes não serve pra nada. É claro que dinheiro faz diferença na sua saúde, eu sei disso, mas eu tô falando, em alguns casos, não serve pra nada. Isso é uma mensagem legal para passar para as pessoas, não é? Não é uma boa mensagem? Que o sistema público de saúde salvou a vida dele? É muito legal, né? Eu espero que aumente o número de doadores, inclusive, depois disso. Tem um vídeo do Faustão, vou avisar, hein? Vou avisar. Eu assisti ontem e chorei, tá bom? Então, quem não tá preparado aí, se prepare. É um vídeo muito emocionante, Faustão, no hospital, mandando um recado em vídeo. A gente vai colocar o vídeo aqui pra vocês, porque sextou, afinal de contas, vamos colocar um momento bonito aqui, tá bom? Vamos lá. Comunicações. A primeira, agradecer as manifestações de milhões de pessoas rezando, fazendo mandingas, torcendo pela minha recuperação. Tô com a voz ainda assim, porque eu fui entubado, mas está recuperando. Já estou andando, terceiro dia depois que eu fui operado. Esse gaioto é um monstro. Não sinto nada, nenhuma dor. Estou completamente recuperado. Para que todo mundo tenha a certeza do que é o transplante. Pra vocês terem uma ideia, dos 200 e poucos transplantes, 60 pessoas esperaram menos de um mês. Eu dei sorte também nessa fila. Outra coisa que é importante, fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Eternamente grato ao José Pereira da Silva, um homem simples que teve eu fico emocionado porque ele me deixou a chance de viver de novo. Agradecer ao Wellington, irmão do Fábio, a Jaqueline, a viúva, esses que eu tenho que agradecer. Essas pessoas das mais humildes, que a hora que eu precisei, eles me deram um coração novo. Eu sei que a internet tem um monte de merda falando, os caras falando bobagem. Se eu tivesse preocupado com isso, eu não teria nem começado a minha carreira. Portanto, é você que gosta de mim, eu tenho que dar uma satisfação para você. É importante você saber que eu estou aqui muito emocionado, a recuperação é fantástica e agora é motivar todo mundo a fazer do país o primeiro doador de órgãos do mundo. Temos que conscientizar, não tem que ser obrigatório, tem que ser todo mundo a falar isso. Ainda estou com a garganta meio arranhada, que eu fui entubado, mas estou bem, mas muito disposto, já estou andando, mas só 3 dias. Só isso que eu queria falar para vocês. Um beijo, que Deus dê a vocês em dobro tudo que eu recebi, essa bênção. Obrigado. Eu volto a me comunicar com vocês. Uma história brasileira, né? Um Silva salvando outro Silva, né? O pessoal prestou atenção nisso ontem, aliás. O Fábio, né, que morreu, era um atleta, jogador, acabou morrendo de causas naturais, não relacionadas, obviamente, ao coração. Fábio Pereira da Silva salvando o Fausto Silva. Incrível. Ô, Faustão, não nos conhecemos pessoalmente, mas você é parte da vida do brasileiro, né? Na minha idade, eu cresci vendo o Faustão, né? Inacreditavelmente, é um cara que está presente aí na televisão brasileira há 30, 40 anos. Então, desejo uma ótima recuperação para o Faustão. E ele saindo dessa, que ele se torne o maior garoto propaganda do SUS do mundo. Seria incrível para o SUS, para o Brasil, para todo mundo, né? Maravilhoso. Muito bem.
Ai, ai. Bom, vamos lá para as pessoas menos iluminadas, né, do que o Faustão. Bolsonaro foi ontem dar depoimento na polícia, deve ser o 5º ou 6º depoimento do Bolsonaro esse ano. Tem mais um, aliás, na semana que vem, né? E foi aquele depoimento que foi todo o trenzinho da alegria, né? Foi todo mundo junto, né? Foi o Fábio Weingarten, foi o Vassef, foi o Cid, foi o pai do Cid, foi a Michelle, foi o Bolsonaro, foi todo mundo. E aí, temos 2 momentos distintos agora para avaliar. Primeiro, Bolsonaro e Michelle ficaram calados. Calados. Direito de ficar calado. Você não é obrigado a falar nada. Você foi lá prestar depoimento, você é investigado, não vou falar nada. A polícia que se vire, né, para descobrir se eu tenho alguma coisa ou não. Você não é obrigado a falar nada porque pode apresentar provas contra si. Ninguém é obrigado a isso. Então isso é um direito do Bolsonaro. Tudo certo. O que se fala, claro, é que o Bolsonaro, que é um boquirroto, que nunca fecha a boca, que é um falastrão, agora decidiu ficar pianinho, né? Essa é a grande questão. Cadê o cara do chega de mimimi, né? Cadê o cara de vocês são uns maricas? Cadê o cara de vocês são frouxos? Cadê? Sumiu, né? A água bateu na bunda, todos sabemos, todos aqui que acompanham este programa, que uma das características do Bolsonaro mais evidentes, até pelas coisas que ele fala, é só a gente saber ler nas entrelinhas, ele é um covarde. Bolsonaro é um covarde, é uma característica do Bolsonaro, né? É um covarde. Sempre foi um covarde se escondendo atrás da pinta de machão. Sempre foi, né? Ontem mostrou isso mais uma vez. Foram lá, se agarraram ao parecer da PGR, né? Olha que coisa curiosa. Ontem eu tinha lido uma notícia mostrando o seguinte. Vejam o tempo das coisas, né? O procurador-geral, o senhor Augusto Aras, se eu falar o que eu penso do Aras aqui, vai dar problema, então eu não vou falar, tá? Se eu disser para vocês o que eu acho das motivações do Aras para fazer o que ele vem fazendo, são aquelas motivações bem da vida cotidiana, assim, tá? Para ficar nisso, tá? Não, as motivações do Aras, a mim, não parecem nada filosóficas, ideológicas. Pelo contrário, é uma outra ideologia. Uma ideologia bem mais... que está presente no dia a dia das pessoas, tá bom? E fico por aqui. O Aras deu uma entrevista, por acaso, um dia antes do Bolsonaro e depor, o Aras deu uma entrevista para o Estadão. O Estadão foi lá e publicou. Título: Decisão do STF sobre foro de Bolsonaro pode anular provas no caso das joias. O que argumenta Augusto Aras? O processo sobre as joias relacionado ao Bolsonaro não deveria estar no STF, deveria estar na primeira instância. É isso que o Aras falou na entrevista um dia antes do Bolsonaro ir depor. Ontem foram depor Bolsonaro e Michelle. Nota de esclarecimento publicado pela Michelle Bolsonaro no seu Instagram. Diz ela, não se trata de ficar em silêncio. Então aqui já tem uma mentira. Sim, se trata, ficou em silêncio. Portanto, quando você fica em silêncio, se trata de ficar em silêncio. Michelle deveria assistir a aula da Marilena Chaui para entender um pouco de lógica também, né, Michelle? Você vê que isso aqui é para enganar gado, né? Então, para enganar gado, vai que é uma beleza, né? O gado tá tão acostumado que você não precisa falar mais nada, né? Isso aqui, a pessoa já acreditou nisso aqui na primeira, tá bom? Estou, vírgula, essa vírgula está colocada no lugar errado, essa vírgula não existe, né? Eu acho que eles fazem de propósito, gente, não pode ser, né, cara? Essa vírgula aqui não tem nem sentido, né? Estou totalmente à disposição para falar na esfera competente e não posso me submeter a prestar depoimento em local impróprio, como já restou expressamente consignado pela doutora representante da Procuradoria-Geral da República. Essa doutora é a Lindora Araújo, para quem não lembra. O STF não se mostra o órgão jurisdicional correto para cuidar da presente investigação. Então, só por acaso, o Augusto Aras, o mesmo cara que recebeu mensagem do empresário ligado ao Bolsonaro, o empresário aquele que recebeu mensagens do Bolsonaro falando em sangue e guerra civil durante a eleição,
O empresário vai lá, fala com o Aras vai lá, responde para ele, sim, vou procurar o processo aqui, isso é um abuso, né? O mesmo Aras que, na minha visão, viu, procurador, fez advocacia administrativa, que é ilegal, porque um cidadão brasileiro acionou o PGR para cuidar de um processo privado. Isso é um absurdo, eu falei no dia aqui, o Aras deveria ter caído na tarde em que a matéria foi publicada, na tarde. Obviamente ninguém vai mexer com o Aras agora, porque já está no final da carreira também, está indo embora, né? O mesmo Aras, por acaso, dá uma entrevista num dia e a Michelle usa a mesma desculpa no outro. E aí ficaram caladinhos lá, né? Bom, não compete ao réu esse tipo de coisa, né? Eles podem ficar calados agora. A senhora Michelle espernear no Instagram não vai mudar nada. Se o STF decidir que o caso fica no STF, lá ficará. Se o STF decidir que o caso ou parte dele tem que ir para a primeira instância de algum lugar, para lá irá. A dona Michelle, a sua opinião é absolutamente irrelevante. A sua opinião é joia, dona Michelle. Tá bom? É joia. O caso é o seguinte, gente, quem mandou para o STF a investigação sobre as joias foi a primeira instância. Ela começou na vara de Guarulhos, porque as joias, afinal de contas, estavam lá, né? E quem decidiu mandar para o STF foi o juiz da vara. Então não é o STF que está inventando, não. O juiz falou, olha, STF, vocês estão investigando essas pessoas aí em uma outra investigação. Então é o seguinte, eu, juiz aqui da primeira vara, para ter certeza de que essas investigações são coincidentes ou não, eu vou enviar isso para vocês, STF. E agora o STF vai avaliar. Atenção, o caso está ainda na fase da investigação. Bolsonaro sequer é réu ainda. Então não há que se falar que tem que estar na primeira, tem que estar... Não tem que estar em lugar nenhum. Está ainda na fase de instrução lá, a polícia está investigando ainda, está fazendo oitiva. Ontem fez oitiva dessas pessoas. Entendeu? O Ministério Público sequer ofereceu denúncia ainda. Né? Que se caísse na mão do Aras e o negócio fosse no STF, não o faria, inclusive. Como nunca fez, como protegeu o Bolsonaro durante todos esses anos. Aí depois o STF vai olhar e fala, não, realmente esta parte aqui tem que ir para a primeira vara. Então volta para Guarulhos. Ou não, ou o STF vai olhar e falar, não, isso aqui fica no STF, por quê? Porque isso coincide com a investigação que nós estamos tocando aqui, que nós estamos analisando aqui, que nós iremos julgar aqui, em relação à tentativa de golpe de Estado. Porque, eventualmente, parte do dinheiro dessas joias foi usada para alimentar golpistas. Se esse elo fechar, isso possivelmente fica no STF. E está falando alguém aqui que defende absolutamente que o STF não passe do ponto para não causar uma possível anulação de provas lá na frente. Agora, a opinião da Michelle sobre isso, ó. Michelle, é melhor ficar calada sempre, tá? É melhor, né? Enquanto o Bolsonaro cala, Cid fala, né? Depoimento de Mauro Cid dura mais de 9 horas e colaboração com a investigação avança. Cid, o pai do Cid, o Osmar Crivellati e o Vacef falaram à PF sobre as joias. O depoimento do Mauro Cid durou mais de 9 horas na Polícia Federal na quinta-feira, ontem, portanto. Segundo a apuração, a colaboração de Mauro Cid avançou depois dos interrogatórios desta quinta. Ele e o pai foram confrontados e questionados sobre informações extraídas dos celulares do próprio general, do pai do Cid e do Frederico Vacéfalo. Além de outros indícios colhidos na investigação e apresentados especialmente ao ex-ajudante de ordens, Isso notícia lá do G1. Notícia do Globo. Mauro Cid soma quase 24 horas em depoimentos prestados à PF, porque aqui o Globo está somando, né? O Cid já deu 3 depoimentos, tá bom, gente? Deu um primeiro, que a PF disse que não conseguiu gravar. Ô, Polícia Federal, pelo amor de Deus, né? 2 gravadorzinhos, sei lá como é que vocês fazem, hein? Sempre, né? Aí deu um segundo depoimento gravado e deu mais um depoimento ontem, espero que gravado também, né?
Após a terceira mudança em sua equipe de defesa, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, prestou quase 24 horas de depoimentos a agentes da Polícia Federal em menos de uma semana. O militar que deixou a sede da PF na noite desta quinta-feira e voltou para a prisão, onde está preso, né? Foi ouvido no âmbito de 2 inquéritos. Um que apura a suposta contratação de serviços do hacker Delgatti para invadir as urnas eletrônicas e outro sobre o caso dos conjuntos de joias recebidos por Bolsonaro e familiares na época da presidência. Isso aqui, notícia lá do Globo. Agora, notícia publicada no G1 pela Natuzaneri, falou sobre isso na Globo News ontem, né? Segundo a Natuzaneri, Cid está em fase de pré-delação e pode revelar mais do que o caso das joias. Como nós estamos falando aqui desde o começo. Uma confissão do Cid só interessa para o Cid. A investigação não precisa da confissão do Cid no caso das joias, gente. Não precisa. Uma confissão dele só interessa a ele para tentar diminuir a pena. Uma delação do Cid só interessa ao Brasil se o Cid contar mais do que tem no caso das joias. O Cid é o homem mais próximo do Bolsonaro durante todo o governo Bolsonaro. Ele é um cara palaciano, ele é o cara que estava ali. Já foi falado, inclusive, pelo próprio Bolsonaro, em reuniões das mais importantes com os príncipes sauditas, por exemplo. Né? Nas reuniões em Dubai, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, que são, eventualmente, as histórias que interessam. Para a gente entender, afinal de contas, aquela pergunta que eu sempre faço. Por que Bolsonaro recebeu esses presentes todos? Não é só o que ele recebeu, é por que ele recebeu. Qual foi a troca? Né? A gente vai ficar igual a Janaína Pascoal, dizendo que o príncipe se apaixonou platonicamente pela Michelle Bolsonaro? Na prática, desculpa, viu, Jair, tá chamando você de corno, né? Mas não fui eu que falei, foi a Janaína, viu? Tá bom? Corno platônico, né? Já que estamos estamos no momento filosófico, né? Pós-aula da Marilena Chauí, então o Bolsonaro, segundo a tese da Janaína Pascoal, o Bolsonaro seria um corno platônico, né? Porque o príncipe se apaixonou platonicamente pela Michelle Bolsonaro e decidiu entupir a família de joias, né? E tudo bem, tudo certo. Nós não acreditamos na cornice platônica neste programa, então nós queremos saber por que o Bolsonaro recebeu. Então, se o Cid começar a cantar, né? Como diz o Chico Sá, como é que é? Pu, 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 né? Como é que é? O Sabiazinho vai cantar? Se o Sabiazinho começar a cantar, aí as coisas começam a ficar interessantes. Atenção, para a gente lembrar do passado para não repetir no presente. Cuidado também com essa coisa de pré-delação, é cardápio de delação, é antidelação, é teste da delação, é o test drive da delação. Isso tudo só serviu durante a Lava Jato para, atenção, jogar um monte de suspeitas que depois não se confirmavam através das provas. Então o cara vai lá, a Lava Jato vazava para a imprensa o cardápio da delação do Delcídio Amaral. Publicava o tal do cardápio da delação, o Delcídio Amaral dizia cobras e lagartos sobre um monte de gente, aquelas pessoas automaticamente viram bandidos para a opinião pública e depois o Delcídio Amaral não apresenta nenhuma prova. Isso aconteceu com várias e várias. A do Palocci foi outra. Tanto é que o MPF não quis a delação do Palocci. Tanto é que o Moro, num diálogo da Vaza Jato, fala que a delação do Palocci não tinha nada. E depois a Polícia Federal foi lá e aceitou a delação do Palocci numa briga entre a PF e o MPF para saber quem podia fazer delação e quem não podia. Então a gente tem que ficar atento a esses movimentos também, tá? Eu vou dizer, isso não tem absolutamente nada a ver com a Natuzaneri, que é uma repórter incrível, maravilhosa. Agora, eu não gosto desse esquema, porque eu tô vendo de novo o que a gente já viu no passado. Esse esquema de vaza uma coisinha aqui, dá um assoprinho ali que tá fazendo a pré-delação, que é a test drive da delação, que é o cardápio da delação, isso no fim das contas serve para quê? Pressionar o outro lado para ver se vem um acordão. Né? Ó, tô falando aqui, hein? Ó, vou falar, hein? Né? Então, a mim não cheira bem que as coisas comecem a caminhar para esse lado. Não gosto. Não gosto. Isso nada tem a ver com o jornalista, né, gente? O jornalista recebe a informação e vai publicar. Natural.
Mas não me parece um bom caminho. O bom caminho seria ouvir Mauro Cid em silêncio, essas coisas não vazarem dessa maneira. Isso pode até não ter vindo da polícia, pode vir do advogado, o que é mais provável, inclusive, né? O advogado falastrão, né? O César Bittencourt, né? Um advogado muito louco, né? Pode ter vindo do advogado, olha, o Cid está falando, o Cid vai falar. Isso é tudo recado público, né? Pré-delação, é o test drive da delação, é o cardápio da delação, é o quem sabe vai fazer a delação. Vamos ver quando chegar a hora H, empilhar prova em cima de prova. Segundo a apuração da Globo News, o Cid, em tese, estaria falando de outras coisas, diz aqui a Camila Bonfim, preenchendo lacunas e detalhes relevantes. Não sabemos que história está sendo contada ali, né? Pode chegar na hora H e toda a história caminhar para um lado que o único culpado é o fulano e beltrano e ninguém mais viu nada. É possível, é possível. Várias delações ao longo da Lava Jato a gente viu que caminharam para esse lado, né? Omitem várias coisas. Aí você vai dizer, mas não pode mentir em delação. Não pode, mas o Alberto Youssef mentiu em delação e o Moro premiou ele contra a delação. Isso, no fim das contas, é uma decisão do juiz que está ali na frente do cara. Né? Segundo a Júlia do Alibe, também lá na Globo News, decisão sobre a delação de Cid sai na próxima semana, diz advogado. Então aqui eu não tinha visto, mas confirmado, né? Possivelmente quem está espalhando essas notícias é o advogado, né? O César Bittencourt. Aqui a Júlia do Alibe diz que é ele que está falando que vai sair na próxima semana. Então posso imaginar que está saindo de lá, né? Bom, o Jornal Nacional deu destaque para isso também, né? Bolsonaro e Michele ficaram calados em depoimento da PF. Aqui já mostramos o senhor Augusto Aras fazendo uma parceria com o Bolsonaro de novo, para variar, né? Jornal Nacional de ontem, Bolsonaro recebeu pelo menos 18 presentes de alto valor de autoridades estrangeiras, diz a PF. O número de presentes de alto valor recebidos pelo então presidente Jair Bolsonaro de autoridades estrangeiras é maior do que se sabia até agora. Ontem a gente falou sobre isso, né? O TCU está preparando uma lista e essa lista pode surpreender. Eu acho que a gente não vai ficar só nessas joias, só nessa merreca aí, né? De 7, 8, 9, 10 milhões de reais aí. Eu acho que o negócio é muito maior do que isso. Foram pelo menos 18 presentes, segundo a PF. A lista de presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro está em um documento de 1.909 páginas. O inventário, ao qual o Jornal Nacional teve acesso, foi organizado pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência da República. A lista está anexada ao inquérito aberto pela Polícia Federal em São Paulo para investigar as joias que o governo da Arábia Saudita entregou ao ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. A relação completa de presentes traz detalhes sobre 9.158 itens que Jair Bolsonaro ganhou durante os 4 anos de mandato. São itens variados, que vão desde bonés a camisetas, até objetos de valores altos, como relógios, joias e esculturas. Também aparecem objetos que, segundo a própria lista, foram solicitados por Bolsonaro antes de passar para o gabinete histórico, né? Entre eles estão facas, taças e uma caneta da marca Montblanc, edição especial Walt Disney. Ai, ai. Depois de analisar toda a listagem, os investigadores pediram explicações ao gabinete sobre 18 itens considerados de maior valor. 10 itens foram devolvidos ao Estado brasileiro em março, entre eles o relógio Rolex, né? Então, há mais coisas por aí. No inventário aparecem 45 relógios dos mais diferentes valores, mas um outro relógio da marca Patek Philippe não está na relação oficial. Então, atenção de novo para quem está distraído. O gabinete registrava lá até boné que o Bolsonaro ganhava. Ganhou um boné, né? Ganhou um boné. Lula 24. Bolsonaro ganhou lá. Né? Botou o boné, tirou uma foto, entregou para o assessor. O assessor vai lá, bota numa mala. Quando chega em Brasília, entrega para o gabinete para registrar, para o registro histórico. O registro vai lá e registra. Boné ganhado pelo senhor presidente Bolsonaro, blá, 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 coloca lá. E dá um destino para aquilo. Aí o Bolsonaro fala, não, isso aqui é item personalíssimo. Aí o boné fica com o Bolsonaro. Então, várias coisas não foram registradas. Os bonés foram registrados. O relógio Patek Philippe, avaliado em mais de R$500 mil, não. O boné foi registrado. As pedras preciosas que o Bolsonaro recebeu em Minas Gerais, segundo o e-mail enviado, inclusive, pela ajudância de ordens, não.
Então agora a gente vai atrás da explicação desses não registros também. Não é, senhor Bolsonaro? Ai, ai. Gente, ó, estamos, na verdade, temos que encerrar nossa rede já, ou Digo? 2 minutos. 2 minutos? Tá bom. Matéria publicada pela revista Fórum, o assessor de Bolsonaro anuncia que vai revelar íntegra de conversas com Mauro Cid. Ontem o Fábio Weingarten, né, ele mandou para a imprensa aí, para vários colunistas, mensagens que ele trocou com o Mauro Cid. E basicamente, resumindo para vocês, são mensagens que o Fábio Weingarten passou para a imprensa para tentar mostrar para a opinião pública que na verdade ele não estava envolvido no rolo das joias, mas ele soube pela imprensa do caso e acionou ali as pessoas para pegar de volta o relógio e devolver. Tá? Essa é a história, tá bom? Pra gente resumir aqui, né? Então é um pouco da estratégia da defesa do Weingarten também, né? Um pouco não, na verdade é a estratégia da defesa do Weingarten publicada pela imprensa. Foi publicado lá pela Fórum, foi publicado também na coluna da Juliana Dalpiva e também ontem na Globo News. E para a gente finalizar esse assunto, né, a CPI do 8 de janeiro ruma para o final com o depoimento do Mauro Cid e do general Dutra. Esses são os militares que devem aparecer de novo na CPI, né? Apesar da intenção da chefia da comissão, até o momento a oposição e o governo ainda não concordaram com a proposta de encerrar a comissão, ou de prorrogar a comissão. Então, a próxima sessão acontece no dia 12 de setembro. Mesmo sem acordo, a base do governo Lula já tem votos para emplacar o depoimento do general Gustavo Henrique Dutra, que estava à frente do Comando Militar do Planalto no dia das invasões, lembrando o Comando Militar que permitiu e protegeu e impediu que a polícia desfizesse o acampamento golpista na porta do seu quartel. A gente não pode esquecer disso. Não precisava autorização judicial para tirar as pessoas dali. O Exército tem comando para fazer, inclusive, função de polícia num raio de 1.300 metros de qualquer unidade militar. Então não venha com papinho. Atenção, senadoras e senadores, deputados e deputados. Vamos encerrar a rede aqui, né? Então tá, pessoal, quem está nos acompanhando pela TVT, pela TV Quirino Mulher e pela Rádio Brasil Atual, muito obrigado. Sextou, hein? A gente volta na semana que vem, segunda-feira. Tchau pra vocês. Então, ó, recado final. Senadoras, senadores, deputadas e deputados. Leiam a matéria que eu publiquei no ano passado na newsletter agrandeguerra.com.br. Por quê? Lá eu mostro um documento produzido pelo próprio Exército e ali fica absolutamente claro que o Exército tem poder, inclusive de polícia, de trancar trânsito, de trancar perímetro, de expulsar pessoas num raio de 1.300 metros de qualquer unidade militar sem nenhuma necessidade de autorização judicial. Este comandante, Gustavo Henrique Dutra, manteve os acampados na frente do quartel em Brasília, os protegeu e impediu que a polícia militar desfizesse o acampamento porque quis. E isso espero que ele seja confrontado na CPI, caso de fato ele apareça lá e caso de fato ele fale, porque essa galera a gente sabe, eles chegam lá e ficam calados, né? Tá bom, gente? Então tá bom, ó, sextou. Está começando o ICL Notícias, primeira edição, neste mesmo link. Muito obrigado a todo mundo que esteve por aí. Vamos para o final de semana, aproveitar a vida, né? Domingo, se fizer sol, eu vou saltar de paraquedas, né? Aproveitar a vida, ver a vida lá de cima, né? Maravilhoso. E aí, segunda-feira estaremos de volta. Eu quero encerrar o programa de hoje com um vídeo. Eu não entendi exatamente se o deputado Marcon, o deputado lá do Rio Grande do Sul, se ele está vendendo, o que ele está fazendo. Não entendi mesmo, deputado. O senhor está vendendo esse produto, né? Está perguntando quem consome? Não entendi direito. Então a gente vai encerrar aqui. Vocês podem responder no chat se vocês entenderam, né? Se o deputado está comercializando esse produto ou não, tá bom? Vamos lá. 100 gramas são suficientes para fazer 200 baseados. Quem fuma 200 baseados? 100 gramas são suficientes para fazer 200 baseados. Quem fuma 200 baseados?